Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o regime legal aplicável aos jovens que cometam algum fato, algum ato que seja considerado pela lei penal em Portugal como crime, mas que não são responsabilizados criminalmente porque ainda não atingiram uma determinada idade. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, assista o vídeo até o final. Meu nome é Carolina, eu sou advogada e separei esse assunto para nós conversarmos um pouco hoje. Vamos começar então por identificar quem são os jovens a quem é aplicável a Lei Tutelar Educativa, que é a lei que regulamenta essa situação do cometimento de fatos que seriam considerados crime à luz da lei penal, cometido por jovens. Quem são esses jovens então? São jovens que tenham entre 12 anos de idade e 16 anos de idade. Se o jovem for menor de 12 anos, ainda não tiver completado 12 anos, não se aplica essa lei. E se ele tiver já completado os 16 anos de idade, também não se aplica essa lei. O jovem precisa ter entre 12 anos completos e 16 anos incompletos de idade. Esse é o primeiro ponto. Depois ele precisa ter cometido algum fato que seria classificado pela lei penal como um crime também. Sem isso não seria aplicável essa lei, não se falaria na lei tutelar educativa. Então já temos aqui dois requisitos. Justamente por não terem ainda completado 16 anos de idade, esses jovens que pratiquem algum desses fatos não vão ser responsabilizados criminalmente pela lei penal, mas eles vão ser alvo, vão passar por um procedimento diferente também, mesmo assim, para apurar se realmente esses fatos aconteceram, se eles foram cometidos, se foi esse jovem que os cometeu e se existe ali alguma necessidade de uma resposta do Estado, do sistema de justiça a esse comportamento. Esse processo pelo qual esse jovem passa é chamado processo tutelar educativo. Para que esse processo siga do início até o fim e seja eventualmente aplicado alguma medida tutelar educativa a esse jovem, é necessário que ele tenha realmente cometido esses fatos, então considerados crime, e que exista, no caso concreto, relativamente àquele jovem, uma necessidade de educação para o direito. Então, para que o processo prossiga, é necessário que o jovem não só tenha cometido aqueles fatos, mas que também, na perspectiva do caso concreto, daquele jovem especificamente, naquele momento, se veja que é necessário a aplicação de alguma medida, que haja essa intervenção por parte do sistema judiciário, no sentido de educá-lo para o direito. O que significa isso de educar para o direito? No fundo, levar o jovem a compreender a gravidade daquela conduta que ele teve e também compreender de que maneira é adequado e digno e responsável que ele se comporte no convívio em sociedade, para que ele interiorize mesmo que aquela conduta praticada não é aceitável dentro da sociedade onde nós vivemos, com as regras que existem em cada momento, e perceba então qual seria a forma adequada de se comportar perante algumas situações da sua vida. Em qualquer momento do processo, caso não se verifique mais, ou seja, se verificava essa necessidade da educação para o direito e ela deixou de estar presente, no caso concreto, em qualquer fase do processo, o processo pode ser arquivado e não ser aplicada nenhuma medida a esse jovem, mesmo que se comprove que realmente ele tenha praticado esses fatos. Então, são duas coisas que caminham lado a lado, tanto a efetiva prática daquele ato, sem a prática desses atos, sem essa comprovação da prática desses atos, o processo também não segue, mas também tem que se verificar sempre essa necessidade para educação para o direito. E o processo tutelar educativo, então, ao qual o jovem é submetido, tem duas fases basicamente, que são a fase de inquérito e a fase jurisdicional. Na fase de inquérito, o objetivo é comprovar que aqueles fatos realmente ocorreram, que foi o jovem quem os praticou e que está presente a necessidade para a educação relativamente ao direito, que nós falamos agora. Essas duas primeiras partes são muito semelhantes a um processo criminal comum, onde se busca provar a materialidade e a autoria de um crime, ou seja, que o crime aconteceu e que quem praticou aquele crime foi aquela pessoa especificamente. Também é o Ministério Público que conduz o inquérito tutelar educativo, e esse inquérito tutelar educativo pode acabar ainda nessa fase de inquérito e nunca vir a passar para a fase jurisdicional. Caso não se comprove que aquele fato aconteceu de fato, caso se verifique que não foi aquele jovem que praticou ou que
alguma outra medida que o Ministério Público dispõe ali naquela fase de inquérito seja suficiente para suprir essa necessidade da educação pelo direito daquele jovem. Existem várias alternativas ali, medidas que o Ministério Público pode propor e que, se forem suficientes para aquele caso especificamente, fazem que o processo acabe já naquela fase de inquérito, não é? Por exemplo, ele pode fazer uma suspensão provisória do processo, propondo ali uma série de regras de conduta para o jovem. Pode ser uma frequência num curso de aprendizagem, pode ser algum ato da parte dele mesmo, né? No sentido de reparar aquilo que tinha sido o dano que ele causou com aquela conduta, né? E se o jovem depois cumprir esse plano de suspensão provisória, o processo termina por ali mesmo e não segue para a fase jurisdicional. Existem várias situações, é impossível tratar de todas aqui em um único vídeo, mas é possível que o processo termine já então na fase de inquérito, por várias situações, ou então que siga para a fase jurisdicional. O processo segue para a fase jurisdicional, por exemplo, se durante toda a fase de inquérito o Ministério Público constatou que não foi suficiente, né? Todas as medidas propostas ali não foram suficientes para o jovem realmente compreender e interiorizar todos esses princípios que foram violados e compreender a gravidade da conduta e demonstrar arrependimento a alguma coisa nesse sentido. Então o processo pode seguir para a fase jurisdicional, nesse caso, como em vários outros casos também. E a fase jurisdicional é então presidida pelo juiz, que vai fazer toda a tramitação do processo e no final, caso seja adequado e necessário, pode aplicar uma medida tutelar educativa ao jovem. As medidas tutelares educativas que podem ser aplicadas a cada caso são previstas na Lei Tutelar Educativa expressamente. Elas podem ser uma pena de admoestação, por exemplo, de prestar serviços a favor da comunidade, de reparar o ofendido, prestar uma reparação à pessoa que foi ofendida ali pela conduta, né, pelo ato do jovem, que são todas medidas que podem ser realizadas no meio natural de vida do jovem, todas previstas ali no artigo 4º, entre outras, exceto uma das medidas que está também prevista nesse artigo, mas aí não é uma medida de execução em meio natural de vida, mas sim uma medida chamada de institucionalização, que é então uma medida de internamento desse jovem em um centro educativo. Esse internamento pode ser em regime aberto, semiaberto ou fechado, já mais semelhante a uma prisão, né? Existe aqui a restrição da liberdade do jovem, porque ele precisa estar presente ali, permanecer na instituição conforme for determinado pelo juiz. E como é feita então a escolha por uma medida ou outra? Como é que nós vamos saber se no caso concreto vai ser aplicada uma medida de admoestação ou uma medida de internamento do jovem no centro educativo? O juiz é que analisa em cada caso concreto, né, considerando as especificidades do caso e do jovem, né, em si, sendo que, muito provavelmente, quanto mais grave a conduta e quanto menor for a interiorização, compreensão desse jovem da gravidade daquilo que foi praticado e da vontade de fazer diferente, né, provavelmente também mais grave será a medida tutelar aplicada. Mas cabe sempre ao juiz, no caso concreto, analisar todos os fatores envolvidos e tomar uma decisão, aplicando a medida que for mais adequada para o caso, tendo em vista sempre a finalidade primordial da lei, que é a necessidade da educação para o direito desse jovem. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!